Você sabia que o Triceratops tinha um dos crânios mais impressionantes e complexos de todos os dinossauros? Com 3 chifres e um escudo ósseo enorme, ele era uma verdadeira fortaleza ambulante. Sabia que esses chifres podiam medir até 1 metro de comprimento? E que, apesar de seu tamanho imponente, ele podia ser alvo de ataques de predadores ferozes como o Tiranossauro Rex? E se eu te dissesse que o Triceratops tinha um dos cérebros mais desenvolvidos entre os dinossauros herbívoros? E que suas habilidades sociais desse dinossauro podem ter sido mais complexas do que imaginamos? Mas isso é apenas o começo. Fique conosco e descubra como novas pesquisas estão mudando tudo o que pensávamos saber sobre esse incrível dinossauro herbívoro, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades surpreendentes sobre o Triceratops. Fique ligado! Você vai se surpreender. O Triceratops, cujo nome significa feice com 3 chifres, viveu há cerca de 68 a 66 milhões de anos, durante o período Cretáceo. Com mais de 9 metros de comprimento e pesando até 12 toneladas, ele é muitas vezes retratado como uma das criaturas mais formidáveis de seu tempo. Conhecido por seu escudo craniano maciço e chifres afiados, o Triceratops dominava seu ambiente como um dos maiores herbívoros. Mas qual era o verdadeiro comportamento desse gigante? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? Há muito mais sobre esse herbívoro do que imaginamos. Hoje vamos desvendar os segredos de sua anatomia, comportamento e as últimas descobertas científicas que mudaram nossa visão sobre esse gigante pré-histórico. A primeira descoberta de um Triceratops foi feita em 1887 pelo paleontólogo Othiel Charles Marsh. Desde então, centenas de espécimes foram encontrados, fornecendo uma visão detalhada sobre sua estrutura e modo de vida. Mas o que fez do Triceratops um tema tão intrigante para os cientistas e entusiastas? Sua imensa popularidade deve-se não apenas ao seu tamanho, mas também ao seu papel como um defensor implacável contra predadores. Não podemos esquecer que a popularidade do Triceratops no cinema e na mídia contribuiu significativamente para o interesse público em paleontologia e na ciência dos dinossauros. Livros, documentários e exposições em museus frequentemente destacam o Triceratops, tornando um símbolo duradouro do fascínio humano com essas criaturas antigas. Em 1993, o filme Jurassic Park de Steven Spielberg revolucionou a forma como o público via os dinossauros. O Triceratops do filme foi retratado como uma criatura imponente e defensiva, com cenas icônicas que ainda são lembradas até hoje. O realismo dos efeitos especiais ajudou a cimentar a imagem do Triceratops na imaginação popular. E a sequência de 1997, The Lost World Jurassic Park, explorou mais sobre o comportamento e a interação entre os Triceratops. Mas não podemos dizer que o cinema é o único responsável por tamanho fascínio. Você sabia que o Triceratops tinha um dos maiores cérebros entre os dinossauros herbívoros? Vamos explorar como ele usava essa inteligência em breve. Nós vamos começar pela anatomia desses gigantes. Os chifres do Triceratops eram imensos e, embora muitas vezes considerados apenas ferramentas de defesa, tinham músculos incrivelmente poderosos. Alguns cientistas acreditam que eles poderiam ser usados em batalhas territoriais ou rituais de acasalamento. Mas para que chifres tão impressionantes? Pesquisas sugerem que eles poderiam ajudar a intimidar predadores ou até mesmo estabelecer hierarquias dentro de grupos sociais. Outra teoria é que eles ajudavam o Triceratops a se defender de ataques de predadores como o Tiranossauro Rex. Outro aspecto fascinante é o seu escudo craniano. Com um comprimento de até 2 metros, o escudo do Triceratops era uma das maiores estruturas ósseas conhecidas entre os dinossauros. Estudos indicam que ele poderia servir tanto para proteção quanto para exibição. E quanto ao tamanho? O Triceratops foi um dos maiores herbívoros que já existiu, com uma altura que podia chegar a 3 metros e um comprimento de até 9 metros. Seu peso estimado era entre 6 a 12 toneladas. E quanto à velocidade? Você ficará surpreso ao saber que o Triceratops podia se mover mais rapidamente do que pensávamos. Vamos mostrar isso mais adiante. O Triceratops era tanto um defensor como um oportunista. E você sabe o que é um oportunista? É aquele que aproveita qualquer chance que aparece para sobreviver. E o que isso quer dizer?
que ainda há debate entre os paleontólogos se o Triceratops era um defensor territorial ou se usava suas habilidades para se proteger enquanto buscava comida. Embora estudos indiquem que sua dieta fosse majoritariamente composta por plantas duras e fibrosas, há indícios que mostram que ele poderia também se alimentar de plantas mais macias quando disponíveis. Então, estudos sugerem que ele poderia ter sido ambos, adaptando seu comportamento conforme a necessidade. Os seus chifres potentes e escudo craniano indicam que ele era um defensor formidável, mas ele também usava suas habilidades para se alimentar de uma ampla variedade de plantas, conforme evidências de marcas de desgaste em seus dentes. Novos estudos sobre sua visão e comportamento sugerem que ele tinha habilidades sensoriais excepcionais, capazes de detectar predadores a grandes distâncias. Então, a real é que provavelmente o Triceratops não passava aperto, nem fome. Podia se defender de ataques e se alimentar de plantas que encontrasse pelo caminho, inclusive se valendo de seu excelente olfato para achar comida. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre o Triceratops. Em 2005, um fóssil revelou tecidos moles preservados, incluindo vasos sanguíneos e possivelmente proteínas. Essa descoberta abriu novas possibilidades para entender a biologia e evolução dos dinossauros. A análise de proteínas em fósseis também está nos ajudando a entender sua relação com outros dinossauros e até mesmo com aves modernas. Esses avanços tecnológicos estão mudando nossa compreensão sobre o Triceratops diariamente. Com o uso das tecnologias, os cientistas fazem descobertas chocantes. Tomografias computadorizadas de crânios revelaram detalhes sobre sua estrutura cerebral e capacidades sensoriais. Mas há muito mais a ser descoberto. Cada nova escavação traz à tona perguntas sobre como o Triceratops viveu, se defendeu e sobreviveu em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que o Triceratops tinha uma visão binocular, permitindo uma percepção de profundidade superior, crucial para detectar predadores e encontrar comida. O Triceratops é conhecido por ter um dos maiores cérebros entre os dinossauros herbívoros. Essa característica contribuiu significativamente para suas habilidades de sobrevivência. Comparado a outros dinossauros, o Triceratops tinha um cérebro relativamente grande em proporção ao seu corpo. Embora o cérebro do Triceratops ainda fosse pequeno em comparação aos padrões modernos, ele era grande para um dinossauro. O tamanho e a complexidade do cérebro do Triceratops sugerem que ele poderia ter comportamentos sociais mais sofisticados. Isso inclui a capacidade de viver em grupos e talvez até mesmo defender território de forma cooperativa. Um cérebro maior implica em melhor coordenação motora e sensibilidade. O Triceratops precisava de uma excelente coordenação para manejar seu enorme corpo, especialmente durante a defesa contra predadores rápidos. O tamanho do seu cérebro abre a possibilidade de que o Triceratops pudesse ter comportamentos sociais complexos, como viver em manadas, e é apoiada pela estrutura cerebral avançada. Isso sugeriria habilidades de comunicação e interação com outros membros de sua espécie. A descoberta de que o Triceratops tinha um dos maiores cérebros entre os dinossauros herbívoros tem ajudado os paleontólogos a entender melhor a evolução dos comportamentos sociais. Estudos do cérebro fossilizado de dinossauros, usando técnicas como tomografia computadorizada, permitem reconstruir a anatomia cerebral e inferir capacidades cognitivas. Em suma, o tamanho e a complexidade do cérebro do Triceratops são um dos fatores que tornam esse dinossauro tão fascinante. Ele não era apenas um gigante físico, mas também um herbívoro com capacidades cognitivas avançadas, o que ajudou a consolidar seu status como um dos dinossauros mais intrigantes de todos os tempos. Mas e a pele do Triceratops? Descobrimos recentemente impressões de pele que nos fornecem novas pistas fascinantes. Não perca esses detalhes impressionantes mais pra frente. E o Triceratops era realmente um animal solitário? As características físicas do Triceratops, como seu grande escudo craniano, chifres poderosos e corpo robusto, sugerem um herbívoro altamente eficiente que poderia se defender sozinho contra predadores. Muitos herbívoros grandes atuais, como elefantes e rinocerontes, vivem em grupos. Isso leva alguns cientistas a acreditar que o Triceratops também poderia ter vivido em manadas, dependendo de sua inteligência e habilidades sociais. E muitos achados de fósseis de Triceratops são de indivíduos solitários, o que pode sugerir que eles não viviam ou se defendiam em grupos.
Mas já há descobertas de fósseis de múltiplos triceratops em um mesmo local, como num sítio de escavação em Montana, que sugerem que esses dinossauros podem ter vivido e se defendido juntos. Esses achados indicam uma possível dinâmica social entre os triceratops. E alguns fósseis de triceratops foram encontrados com marcas de batalha, o que sugere interações sociais complexas, possivelmente relacionadas à defesa em grupo ou disputas territoriais. Então, a questão sobre se o Triceratops era um animal solitário ou vivia em grupo ainda não tem uma resposta definitiva. A evidência disponível sugere que o Triceratops pode ter exibido ambos os comportamentos, dependendo das circunstâncias ambientais e da ameaça de predadores. A contínua descoberta e análise de fósseis podem eventualmente fornecer mais clareza sobre o comportamento social deste icônico dinossauro. As descobertas recentes de impressões de pele do Triceratops desafiam algumas das antigas concepções sobre a aparência do Triceratops e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia. As impressões de pele do Triceratops revelam uma textura complexa e variada. A pele era composta por escamas pequenas e arredondadas, semelhantes às de alguns répteis modernos, mas sem a presença de penas em grande parte do corpo. As escamas variavam em tamanho e forma dependendo da localização no corpo, sugerindo uma adaptação específica a diferentes funções biológicas. As impressões mostram que a pele do Triceratops era coberta por escamas em áreas como o pescoço, a cauda e a região pélvica. Essas áreas provavelmente precisavam de proteção extra devido ao desgaste e ao atrito. Em outras partes do corpo, como os flancos e a barriga, as escamas poderiam ser menores e mais flexíveis, permitindo maior mobilidade. A descoberta de escamas no Triceratops contribui para o debate sobre a evolução da pele e das penas nos dinossauros. Enquanto muitos dinossauros terópodes menores possuíam penas, o Triceratops e outros grandes ceratopsianos mantiveram escamas, indicando uma evolução divergente baseada em necessidades ecológicas e funcionais. Representações anteriores do Triceratops em filmes, como em Jurassic Park, 1993, mostravam o dinossauro com uma pele escamosa semelhante à de um réptil moderno. Essas representações eram baseadas no conhecimento paleontológico da época. Com as novas descobertas, futuros filmes e documentários podem começar a incorporar esses detalhes mais precisos sobre a textura e a aparência da pele do Triceratops, oferecendo uma visão mais realista do dinossauro. O Triceratops continua a ser um símbolo de poder e mistério. Cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas habilidades de defesa até suas características anatômicas únicas, o Triceratops é uma prova viva da complexidade da vida na Terra há milhões de anos. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre o Triceratops? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos incríveis como este. E aqui estão duas sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!